que vivem o 5x2, para essas mesmas pessoas que basicamente vivem a vida delas nessa correria de trabalhar rápido, de acelerar, eu vou perguntar para elas. De viver uma vida sem presença, eu vou perguntar para elas o seguinte: você tem outra vida que as pessoas não estão sabendo? Você tem outra vida do qual nós não estamos sabendo? Porque que eu sei, a vida é aqui e agora. E aí você vai viver a única vida que você tem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um onde eu respondo perguntas da minha audiência. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. No episódio de hoje eu vou falar com você sobre propósito, como que você pode encontrar o seu propósito, estudo, como que você pode estudar de uma forma consistente e medo, como que você pode vencer os seus medos. Essas são 3 perguntas muito comuns que eu recebo da minha audiência e hoje eu vou estar respondendo cada uma dessas perguntas aqui de uma forma detalhada e específica para poder estar ajudando você da melhor forma possível. Primeira pergunta então, propósito. Como que eu encontro o meu propósito? Antes de mais nada, eu quero só recapitular todo esse contexto. Existe um termo que é Strategic Lifestyle. Significa estilo de vida. Esse Strategic Lifestyle, ele inclui 3 fundamentos. Esses 3 fundamentos para você viver esse estilo de vida, Strategic, inclui 3 fundamentos. O primeiro fundamento é propósito, que é você encontrar aquilo que te toca e que tem um significado. O segundo fundamento é a action, que é a partir do momento em que eu encontro algo que me toca na essência, eu vou tender a entrar na action e ter a consistência necessária para manifestar isso em alta intensidade. Depois que eu encontrei meu propósito e entrei na action, eu vou tender a buscar alta performance e hackear minha vida de uma forma profunda, os 6 pilares da minha vida, que são profissional, financeiro, corpo e mente, controle emocional, relacionamentos e espiritualidade. E aí, ok, já entendi isso, Vitor. Para você poder viver o Strategic Lifestyle, para você poder buscar alta performance, para você poder alcançar o objetivo incrível, o primeiro passo tem que ser o propósito. O primeiro passo é você encontrar o seu propósito e aquilo que te toca na essência. Não tem como uma pessoa, ela não vai buscar alta performance, ela não vai buscar ser mais produtiva, ela não vai buscar autoconhecimento, ela não vai buscar livros, ela não vai buscar cursos, ela não vai buscar ferramentas para poder melhorar o seu trabalho se ela não vive o propósito dela no trabalho. E qualquer pessoa que não vive ela no trabalho, essa pessoa é uma pessoa infeliz. É uma pessoa da qual ela pode ser que ela está ali por causa do dinheiro, pode ser que ela está ali por causa do salário, pode ser que ela está ali porque realmente ela precisa estar ali naquele trabalho, mas o primeiro passo é a pessoa encontrar o propósito dela, encontrar algo que toca ela na essência. Porque o que acontece? Normalmente as pessoas vivem a vida delas, quando eu falo as pessoas, eu falo a maioria das pessoas, ela vive a vida delas no 5x2. 5 dias tristes e 2 dias felizes. Sábado e domingo é o dia feliz. O feriado é um dia feliz. Só que aí na segunda-feira é um dia triste. Terça também, quarta também, sexta também, e aí vai voltar tudo de novo. E eu pergunto para a pessoa, que felicidade é essa? A felicidade que só dura 2 dias? Isso não é felicidade. A felicidade não é um destino específico. A felicidade ela é uma jornada. É todos os dias ali você buscando ser feliz e vendo o que te faz ser feliz. E eu te digo, buscar o seu propósito é o que te faz ser feliz. Viver o seu propósito é o que te faz ser feliz. A autoestima de uma pessoa, a autoestima é você gostar de estar vivendo a sua própria vida. Não tem como eu gostar de estar vivendo a minha própria vida se eu não tenho um propósito. Se eu não tenho algo que efetivamente me toca na essência. Então, para mim poder ser feliz,
para mim realmente ter autoestima, para mim realmente ter realização pessoal, para mim realmente ter satisfação pessoal, para mim realmente buscar alta performance e me melhorar, para mim realmente alcançar um objetivo, eu vou precisar, primeiro passo, é buscar realmente encontrar o meu propósito. Se eu não encontrar o meu propósito, não tem nada que tenha um significado para mim. Então uma pessoa, ela vive no trabalho dela, um trabalho sem propósito, onde ela passa 8 horas do dia dela fazendo algo que ela não gosta. Para poder ter o resultado que ela não quer, para poder chegar onde ela não quer. Então o primeiro passo é uma busca por autoconhecimento, que é a pessoa se conhecer. A partir do momento em que eu me conheço, eu vou tender a tomar decisões melhores. A partir do momento em que eu me conheço e eu sei para onde eu quero ir, e eu sei o que eu quero do meu dia a dia, eu vou tender a tomar decisões melhores. Eu vou tender a tomar decisões melhores direcionado essa intenção e este questionamento em direção àquilo que eu quero. Então, a busca pelo autoconhecimento, da pessoa se conhecer, entender o que eu gosto, o que eu quero, é o primeiro passo para a pessoa encontrar o propósito dela. Para a pessoa poder depois manifestar esse propósito para o mundo e para as outras pessoas. Mas o primeiro passo é a pessoa observar as possibilidades e as oportunidades que estão à volta dela. E o mundo está cheio de oportunidades e está cheio de possibilidades. Só você olhar à sua volta e observar. Né? Normalmente a gente tem uma mente que ela está cheia o tempo todo. Excesso de pensamentos, excesso de paradigmas, de dogmas, de crenças limitantes, de vários e vários fatores. Então, a gente tende a... Isso fica enraizado na mente da gente, de que o trabalho tem que ser algo chato, de que o trabalho tem que ser algo monótono, de que o trabalho tem que ser algo que não gere valor para a pessoa, mas é totalmente o oposto. O trabalho, ele pode ser algo que te deixa feliz, ele pode ser algo que tenha satisfação pessoal, ele tem que ser algo que te gere realização pessoal, ele tem que ser algo que te gere prazer, que te gere satisfação de você acordar e falar, olha, nossa, hoje eu vou trabalhar, uhul. E simplesmente quando você encontra o seu propósito e você vive uma vida feliz, é porque você é feliz que você tem um resultado. Não é? Muita gente acredita que é porque eu tenho um resultado que eu vou tender a ser feliz, mas não. É porque você é feliz que você tem um resultado. É porque você vive o seu propósito que você vai ser feliz. Não é ser feliz porque eu vou receber o salário no final do mês do projeto, não. É a própria jornada que é a felicidade. Então quando você encontra o seu propósito, esse é o primeiro passo para você viver o Strategic Lifestyle. Porque se eu não vivo o meu propósito, para que eu vou buscar me melhorar? Para que eu vou buscar alta performance? Eu não gosto do que eu faço, eu não gosto do meu trabalho. O tempo que eu passo lá é um tempo monótono, é um tempo chato. O momento que eu fico no meu trabalho é um período onde eu conto segundos para a hora passar rápido. Nossa, que bom que chegou a sexta-feira. Isso é felicidade? Não, isso não é felicidade, isso é uma tristeza constante, isso não tem propósito, isso não tem objetivo, isso é só uma obsessão por uma obsessão. Então a pessoa se torna um workaholic, sem propósito. O propósito é o primeiro passo. E uma coisa importante relacionada à autoestima, que sim, encontrar o propósito ele tende a gerar para a pessoa autoestima. Mas se a pessoa não vive o propósito dela, pode ser desencadeado nessa pessoa uma depressão. Por quê? Olha, eu vivo o meu propósito, certo? Então, basicamente, eu vou tender a ser uma pessoa mais feliz. Eu vou tender a ser uma pessoa que tem realização pessoal. Eu vou tender a ser uma pessoa que busca conhecimento, que busca pessoas boas para estarem à minha volta. Eu vou ser uma pessoa que vou tender a realmente ir para o meu próximo nível de resultado. Eu sou uma pessoa que vou tender a alcançar objetivos relacionados a esse propósito. Então, eu vou tender a fazer muita coisa para alcançar esse objetivo específico. Entretanto, o oposto, né, que é uma pessoa que não vive o propósito dela, ela vai tender a fazer o seguinte. Eu não gosto do que eu faço, eu não gosto do meu trabalho atual. Então, todos os dias, ela vai chegar em casa infeliz e insatisfeita. Aí, quando for no dia seguinte,
a mesma coisa. E no dia seguinte a mesma coisa e essa mesma rotina insana e ela não gosta do que ela faz. Até chegar um momento em que, por muitas vezes, a pessoa ela tem um dinheiro, tá certo? Às vezes a pessoa ela tá no trabalho dela e ela ganha muito bem. Só que, por mais que ela ganhe muito bem, o dinheiro não anestesia essa dor de não viver o propósito. Então, isso tende a desencadear uma depressão, onde não vai ser liberado alguns neurotransmissores no cérebro dessa pessoa. Esses neurotransmissores ele tendem a gerar felicidade na pessoa, como dopamina. A dopamina é responsável pela felicidade que a pessoa tem. Então ela tende a gerar esses níveis de felicidade na pessoa. E a dopamina, se não é liberada no cérebro da pessoa, a dopamina ela tende a atuar como um antidepressivo. E se a pessoa não tem essa ativação de dopamina, ela pode desencadear uma depressão. Mas é lógico que vários outros fatores podem desencadear uma depressão. Então, quando a pessoa vive no trabalho dela, onde não tem propósito, não tem realização pessoal, não tem nada disso, ela vai tender a ficar infeliz. E aí, essa própria infelicidade dela no trabalho vai atrapalhar ela em outras áreas da vida dela também. Na área dos relacionamentos, então quando ela chega em casa, ela não vai ser um bom parceiro ou parceira para o cônjuge dela. Então ela não vai realmente ter aquela motivação, aquela força de vontade, aquela felicidade para poder brincar com os filhos dela, porque o dia foi basicamente puxado para ela, para poder melhorar o trabalho dela. Então, basicamente na cabeça dela aquilo não está gerando nenhum tipo de aprendizado para ela, não tem significado para ela. E ela conta os dias para chegar o sábado e o domingo. Então ela vive a vida dela no 5x2. E aí, para essas pessoas que vivem a vida delas no 5x2, a pergunta que eu faço é: e para essas mesmas pessoas que vivem o 5x2, para essas mesmas pessoas que basicamente vivem a vida delas nessa correria de trabalhar rápido, de acelerar, eu vou perguntar para elas. De viver uma vida sem presença, eu vou perguntar para elas o seguinte: você tem outra vida que as pessoas não estão sabendo? Você tem outra vida do qual nós não estamos sabendo? Porque que eu sei, a vida é aqui e agora. E aí você vai viver a única vida que você tem, fazendo algo que você não gosta, para gerar um resultado que você muitas vezes não quer, para você se tornar uma pessoa que você não quer, e aí você fica fazendo isso e repetindo um ciclo. É a síndrome do cinema. A pessoa chega no cinema para poder assistir um filme e o filme tá péssimo. Ela não gostou do filme, mas ela continua ali porque já tá até no meio do filme, então ela continua ali e vai assistir o filme até o final. Não. Você vai continuar perdendo seu tempo assistindo aquele filme, perdendo tempo, perdendo energia para algo que não te gera valor. A mesma coisa é seu trabalho. Se não tem propósito, não tem significado, não é você tomar uma decisão radical de sair do filme, do seu trabalho que não tem propósito. É você simplesmente buscar outras oportunidades e outras possibilidades para poder estar vivendo o seu propósito. Então, esse é o primeiro passo. É você já começar a observar oportunidades e possibilidades. Só que antes de você observar oportunidades e possibilidades, cuida da sua mente. Por quê? Porque excesso de pensamentos, né, o ser humano, ainda mais hoje com a tecnologia, redes sociais, sites de notícias e tudo mais, a pessoa tem acesso a muita informação. A informação chegando para a pessoa o dia inteiro. Então, essa informação que chega para a pessoa o dia inteiro, a pessoa está no trânsito, pessoa chamando, então é muita loucura no dia a dia de uma pessoa. E essa loucura do dia a dia faz com que a pessoa tenha excesso de pensamentos. Então, eu estou fazendo algo, mas, puxa, eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que jogar o lixo fora. Puxa, eu tenho que levar meu cachorro para passear. Nossa, eu tenho que pagar uma conta. Nossa, eu tenho que fazer uma reunião agora à tarde. Então a pessoa está sempre pensando em muita coisa e não com a mente tão clara e não com a mente tão precisa e a pessoa não tão 100% presente no momento. Então o primeiro passo é você buscar a presença no momento.
é você buscar um momento no seu dia onde você vai acalmar os pensamentos, onde você vai acalmar o seu excesso de pensamentos para poder ter mais clareza, para poder de fato pensar e refletir sobre o seu dia. Para você de fato entrar no dia em um estado de presença, calma no momento. Entender que vou viver cada momento do meu dia com presença no momento. Vamos viver cada momento sem excesso de pensamentos. Isso vai gerar muito mais foco, muito mais clareza, muito mais presença no momento. E aí, a mágica acontece. Quando você diminui esse fluxo de pensamentos, que é o seguinte. Às vezes você vai estar no meio de uma galera, mas alguém vai falar algo lá no fundo, onde você vai escutar, e aí você vai ver, nossa, é uma oportunidade para mim. É uma possibilidade para mim. A mesma coisa, eu estou lendo um livro, e esse livro vai me trazer já está me trazendo vários insights. Por quê? Porque eu não estou lendo ele de uma forma automática, não. Estou lendo ele com consciência, com 100% de presença no momento, com 100% de atenção. E quando eu faço isso, eu vou tender a ter mais insights, eu vou tender a ter mais ideias, eu vou tender a ter mais clareza do que eu estou fazendo. Então, através disso, surge a possibilidade de que eu encontre o meu propósito. E aí você ganha autoconsciência também de entender que o que você faz não é o seu propósito mesmo. Né? Porque às vezes a pessoa ela faz algo que já é o propósito dela, que gera para ela prazer, que gera para ela satisfação pessoal, que gera para ela realização pessoal, que gera para ela felicidade e vários outros inputs positivos, e aí ela não tem por que ela sair dali, certo? Se tem um significado para ela e tem um resultado que ela realmente quer. Mas o próximo passo, então, se ela não vive o propósito dela, não é tomar a decisão radical de eu vou sair do meu trabalho, não. É simplesmente se questionar e entender se eu vivo o meu propósito ou não. Ok, se eu vivo o meu propósito, eu vou buscar a alta performance para poder melhorar o meu trabalho e o que eu estou fazendo. Mas se eu não vivo o meu propósito, o que eu posso fazer para poder mudar essa minha situação? Primeiro eu vou acalmar meus pensamentos, meu excesso de pensamentos, para mim ter a possibilidade de enxergar mais oportunidades ao longo do dia para manifestar meu propósito. Às vezes na própria empresa em que eu trabalho, na própria indústria onde eu trabalho, tem uma outra área aqui, tem um outro setor aqui, onde eu posso atuar e viver o meu propósito. Muitas vezes, eu mesmo vou criar um negócio, certo? Onde eu já encontrei o que me toca e eu quero levar isso para o mundo, eu quero levar isso para mais pessoas. E aí eu vou criar um negócio, eu vou abrir uma empresa, eu quero ter essa responsabilidade de ser um empreendedor da minha própria vida, de ser um empreendedor, de remunerar a minha paixão, de remunerar o meu propósito. E pode ser, às vezes, físico mesmo ou no mundo digital. Né? A internet não é só bobagem, não é só besteira, não é só excesso de informação, não. Pode ter muita coisa boa, tem muita informação boa. Então você pode compartilhar esse seu propósito com o mundo. E as pessoas elas pagariam para poder ter acesso a esse seu propósito e a isso que você quer entregar para as pessoas. Só que o primeiro passo é o propósito, que ele vai encontrar o seu propósito, isso é motivação suficiente para você entrar na action e depois você buscar alta performance para poder estar masterizando tudo isso. Respondida a primeira pergunta, vamos agora para a segunda pergunta aqui do Coach Responde, que é consistência no estudo. Bom, tudo que tem consistência tende a gerar mais resultado. E o que é consistência? Consistência é a pessoa entrar na action todos os dias. Tá certo? Eu entrei na action todos os dias. Não importa se é sábado, não importa se é domingo, não importa se é feriado, não importa se é uma data comemorativa, eu estou na action. Eu tenho a consistência todos os dias de estar fazendo acontecer. Tudo que tem consistência tende a gerar mais resultado. Por quê? Porque não é o que a pessoa faz um dia que gera o resultado. Não é o que a pessoa faz 2 dias que gera o resultado. Não é o que a pessoa faz 3 dias que gera o resultado. É o que a pessoa faz
todos os dias, constantemente e conscientemente. Então a consistência, ela é o mais importante. Então entrar na action todos os dias é o mais importante. Não é não adianta eu tocar o violão hoje significa que eu vou estar realmente sendo um bom tocador de violão amanhã. Não. É você tocar todos os dias e você vai passo após passo. Todos os dias eu vou tocar violão 1 hora. Aí eu toco hoje, toco violão amanhã, toco violão semana que vem, e quando eu percebo, já um mês já consegui tocar uma música. Em 2 meses eu já estou tocando 4, 5 músicas já. Já sei todas as cordas, meu dedo já não está doendo mais de segurar nas cordas do violão, então eu estou tendo a consistência. Agora imagina depois de 1 ano. Se tornou um bom profissional no violão. Então é muito importante a consistência na hora de estudar. Só que como é que eu faço para ter a consistência para poder estudar? Primeiro passo, a gente precisa entender os benefícios de ter consistência para estudar. Os benefícios de você ter a consistência para estudar, mas o primeiro passo é a intenção. O porquê, né, o que vai te gerar motivo, né, o que vai te gerar motivação. O que é motivação? Motivo para a ação, o que vai te gerar motivo para poder agir, para poder entrar na action, para poder ter a consistência todos os dias, é você claramente ter uma intenção clara, ter um objetivo claro. Qual é o objetivo para você poder estar estudando? Seja se é desenvolvimento pessoal, seja se é alta performance, seja se é estudando para um concurso, seja se é para alguma outra coisa, mas você tem que ter um objetivo claro em mente. Eu estou fazendo isso para poder passar na prova do Enem. Eu estou fazendo isso para passar no vestibular. Mas não só isso. Não adianta só falar, eu estou fazendo isso para passar no vestibular, mas sim, eu estou fazendo isso para passar no vestibular, para me conseguir uma bolsa em uma faculdade de engenharia. Ou eu estou fazendo isso para realmente me melhorar. Estou lendo esse livro para poder me melhorar. Então, você precisa ter um objetivo claro em mente, um objetivo específico em mente, uma intenção muito clara do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Porque se não tiver claro para você o porquê que você está estudando, você vai parar. Inclusive, esse é o motivo de que muitas pessoas desistem de continuar fazendo um curso ou continuar estudando, porque elas tendem a essa falta de clareza, de não saber o porquê que elas estão ali, tende a gerar na pessoa confusão. Então, basicamente, ela vai desistir daquilo que ela está fazendo. E aí ela não vai para o próximo nível de resultado dela. Então, o primeiro passo é você entender qual é a sua intenção, qual é o objetivo que você quer estudar. E aí você ganha clareza disso e consciência disso. Ok, Vitor, tem um objetivo, ganhei autoconsciência para isso, eu sei o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mas e aí? E agora? Bom, quando você tem um objetivo e uma intenção, isso é motivação suficiente para você poder estar estudando, certo? E aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar, seja o livro ou o caderno, a forma com que você vai estudar, e você vai pegar e vai estudar todos os dias. Esse é o segundo passo. O primeiro passo é o objetivo. O segundo passo agora, você vai pegar e vai estudar todos os dias. Todos os dias você vai pegar o seu caderno e vai estudar. Todos os dias você vai pegar o livro e vai estudar. E aí, antes de você começar a estudar, você vai criar, porque isso é uma construção de hábito, certo? Estudar todos os dias é uma construção de hábito. Você vai pegar o seu caderno, vai pegar o seu livro, vai pegar o seu material para estudar. E o que você vai fazer? Você vai definir todos os dias um horário específico para estudar, certo? Seja na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou à noite. Veja qual é o melhor horário para você. Mas a minha recomendação pessoal é estudar na parte da manhã. Por quê? Porque a nossa força de vontade começa a tender a diminuir ao longo do dia. E aí a nossa tomada de decisão tende a ser menor ao longo do dia, porque a nossa energia está mais baixa. Na parte da manhã, a nossa energia tende a estar mais alta. E aí a gente tem mais força de vontade para poder tomar certas decisões. Então,
Começa cedo, começa de manhã a estudar. Essa é a minha recomendação pessoal para você. Mas, Vitor, se eu trabalho de manhã ou eu trabalho à tarde, só tem como eu estudar à noite, então estude à noite. Mas o importante é que você tenha consciência disso. Depois que você definir um horário para você poder estudar, você vai definir um tempo para você poder estudar. Vai ser 1 hora? Vai ser 2 horas? Vai ser 3 horas? Vai ser 4 horas? Se 1 hora estiver bom para você e já tá ok para você, tá tudo bem. Mas o importante é que você defina o horário e o tempo de estudo e você vai fazer todos os dias exatamente isso. Estudar no mesmo horário e no mesmo tempo. Todos os dias estudar 1 hora, 2 horas, o tempo que você estipulou, mas no mesmo horário e na mesma quantidade de tempo. E você vai fazer isso todos os dias. Tá certo? E aí, quanto tempo demora para mim criar um hábito, Vitor? Bom, em 66 dias é o tempo que leva para uma pessoa poder criar um hábito. 66 dias, esse hábito já vai estar instalado em você. Então, vai estar fortalecido em você o hábito de estudar, de realmente estudar todos os dias de forma consistente, 1 hora, o horário que você estipulou. E aí você vai fazer isso todos os dias. Não importa se você vai ter que sair, não importa se você tem outros compromissos, você vai... É lógico que se você tiver um compromisso, por exemplo, você marcou de estudar 8 horas da manhã e você tem um compromisso 8 horas da manhã, você vai tender a estudar à tarde. Mas você focar, você entender que isso é a prioridade para você, porque isso vai te levar para onde você quer chegar. Porque isso é a intenção de você estar... Você tem uma intenção clara do porquê você está fazendo o que você está fazendo. E aí você entra na action de forma consistente e faz acontecer. Outras ferramentas que podem estar te ajudando é você criar realmente um tempo para você poder estudar. Como assim criar um tempo? Por exemplo, você decidiu estudar durante 4 horas, certo? E aí você estuda 50 minutos, focado ali no estudo, para 10 minutos. Depois você estuda mais 50, para 10 minutos. Depois você estuda mais 50, para 10 minutos. E depois estuda mais 50, para 10 minutos. Por que isso? Primeiro que você vai ter muito mais foco. E essas paradas de 10 minutos são algumas paradas para você poder ir no banheiro, beber uma água, relaxar um pouco. Porque essas paradas de 10 minutos são revigorantes para uma pessoa. Então essas pequenas pausas ao longo dos ciclos de estudos tende a fazer com que você seja muito mais produtivo e tenha muito mais performance ao longo do estudo do que se você realmente estudar focado ali durante 2, 3 horas e tirar 20, 30 minutos para poder descansar e depois continuar de novo. Não. É muito mais produtivo se você fazer essas pequenas pausas, porque vai ser revigorante para você e tem um estímulo como se fosse uma recompensa. Então, faça isso que vai te gerar valor. Certo? Então aqui foram 3 estratégias muito simples, mas se você aplicar, você vai ter bons frutos. O primeiro passo é você ter um objetivo, depois a consistência, e agora você realmente definir um horário, você definir um tempo de estudo, e você criar ciclos para você poder estudar, certo? 50 minutos, 10 minutos. Tem um outro ciclo também, que é um ciclo, além do 50-10, tem um ciclo do 25-5, onde você estuda 25 minutos e descansa 5. Mas eu acredito que para você é mais eficiente você estudar 50 minutos e descansar 10, né? Porque ali você tem mais foco durante um longo período de tempo para você estudar, tá certo? E pode ser aplicado essa estratégia para qualquer forma de estudo que você queira, desenvolvimento pessoal, estudar para faculdade, estudar para passar em uma prova, na escola, do colégio, e você aplica isso para você poder estudar da forma mais eficaz possível. Respondendo agora, a terceira pergunta aqui da audiência é medo. Como que eu lido com medos, Vitor? Bom, como que a gente pode lidar com medo? Primeiro de tudo, é a gente ganhar a autoconsciência do medo. O que seria o medo? Primeiramente, só para a gente poder atualizar antes de entrar a fundo como que a gente pode lidar com o medo.
o medo, ele é algo extremamente... O medo ele foi criado para realmente proteger o ser humano. O medo ele está instalado dentro do nosso cérebro. A gente tem um processo no nosso sistema límbico, certo? Dentro do centro do nosso cérebro tem um sistema chamado sistema límbico. E nesse sistema límbico a gente tem a amígdala, né? Muita gente acredita que a amígdala é a amígdala da garganta, mas não. A amígdala fica no centro do cérebro. E essa amígdala e esse sistema límbico, ele foi criado para proteger o ser humano. Por quê? Antigamente, no tempo das cavernas, o medo ele foi criado para realmente proteger o ser humano porque antigamente a gente era o quê? Atacado por outros animais na floresta. Então, quando a gente já viu um leão, o medo era ativado na gente. Para a gente poder correr, para a gente poder ter mais energia, para a gente poder ter muito mais foco, mais clareza, mais atenção. Era liberado muito hidrogênio, né? Muito hidrogênio, muito mais energia no nosso organismo para a gente poder correr mais rápido, para a gente poder ter muito mais foco para fugir daquele leão ou daquele animal. Então o medo ele foi instalado no ser humano com o objetivo de sobreviver. Então o foco do medo é no sentido de sobrevivência. Então como o medo ele é instalado como um mecanismo de sobrevivência do ser humano, a gente não vive mais no tempo das cavernas, certo? A gente não vive mais no tempo das cavernas, onde um leão vai atacar a gente literalmente. Mas a gente tem medos no dia a dia, né? Por exemplo, o medo de crise, da crise que está acontecendo agora, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de morrer, o medo de não ter o resultado, o medo de ser rejeitado, o medo de ouvir não, o medo de ser humilhado. Então nós temos medos, certo? Todo mundo tem medo. Porque o medo ele é algo que é instalado no ser humano, está no centro do cérebro. O medo é quase incontrolável, certo? Mas como que eu posso lidar com o medo? Agora que a gente já entendeu o que é o medo, que é algo biológico, é algo fisiológico que está no ser humano, como que eu posso lidar com o medo? O primeiro passo é você ter autoconsciência do medo, certo? É você ganhar consciência para o medo que você está sentindo, né? Por exemplo, toda vez, Vitor, que eu vou falar em público, eu sinto medo de falar em público. Isso é a primeira consciência. Eu ganhei consciência. Falar em público é algo que eu tenho medo. Então, lógico, estou falando falar em público, mas isso pode ser aplicado para qualquer outro tipo de medo que você tenha na sua vida. Então, eu estou usando o exemplo de falar em público, porque é um exemplo mais literal e que fica mais fácil do seu compreendimento. Então, Vitor, eu tenho medo de falar em público, certo? Ok, ganhamos consciência para isso. Mas por que você tem medo de falar em público? Ah, Vitor, é porque uma vez na minha vida eu fui falar em público e as pessoas me humilharam. As pessoas riram da minha cara. As pessoas, elas deram risada de mim. Então, por isso que eu tive medo. Então como eu não quero mais sentir a sensação de ser humilhado, a sensação de vergonha, então eu criei um mecanismo onde eu não quero mais sentir essa dor, então por isso eu tenho medo de falar em público. Ok, mas como lidar com esse medo? Olha, o que é mais primitivo para a pessoa poder lidar com o medo dela é a pessoa pegar e enfrentar o medo. O que é mais primitivo, pode parecer contra-intuitivo isso, mas o que é mais primitivo para a pessoa lidar com o medo dela é a pessoa enfrentar o que ela tem medo. Então, se eu tenho medo de falar em público, o que eu tenho que fazer é falar em público. Por quê? Porque se dessa última vez que eu tive medo de falar em público, as próximas vezes pode ser positiva, né? Eu vou me preparar melhor para falar em público. Eu vou decorar o texto, o roteiro que é para mim apresentar em público. Eu vou me preparar melhor. Eu vou respirar melhor para poder fazer uma boa apresentação para o pessoal. Que aí vai diminuir as chances de eu ser humilhado de novo e aí eu nunca mais vou sentir medo. Então, quando você faz aquilo que você tem medo e você tem... isso se torna algo positivo, ou seja, se eu falar em público e as pessoas me aplaudirem de pé, por exemplo, me gritarem e por aí vai, a chance desse medo acabar é muito grande.
Porque eu tive um reforço muito positivo. Então, o que eu fiz foi reprogramar a minha mente com esse mecanismo de medo, reprogramei para algo positivo. Que falar em público pode ser algo positivo. Então, reprogramei a minha mente em direção para poder eliminar esse medo. Então, dessa forma, eu não sei o que você tem medo, mas foca no que você entende o que você tem medo e realmente trabalha para poder vencer esse medo. O melhor jeito para você poder reprogramar a sua mente e esse medo que você sente é você fazer aquilo que você tem medo. E eu preciso que você entenda que não deixa o medo te dominar, não. Você domina ele.